Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a B7, um lugar onde nós transformamos sonhos em realidade. Hoje nós teremos a nossa quinta aula do curso. Vocês acreditam? A gente passou mais da metade do curso. E nós falaremos hoje sobre estratégia. Porém, antes de eu começar a nossa aula, como sempre nós fazemos e sempre nós faremos, nós vamos começar alinhando algumas questões. A primeira delas é alinhando as nossas verdades, a nossa filosofia. Eu quero apresentar para vocês daquilo que a B7 acredita, naquilo que a Bipolar acredita, para que vocês tomem isso como verdade para a vida de vocês também. Primeiro, você não é improvável. Você é uma pessoa única e precisa e deve usar toda a sua trajetória de vida para criar um espetáculo de sucesso, uma vida que realmente vale a pena viver. Segunda verdade que nós acreditamos: para empreender sem surtar, você precisa ter organização, paciência, persistência e apoio de quem entende da sua jornada. Seja uma pessoa que já passou por ela ou que está nela, você precisa de apoio, porque é melhor serem dois do que um só. Por último, mas não menos importante, uma frase que eu realmente amo de paixão, porque ela descreve a realidade da Bipolar, é que o impossível é só o começo para quem sabe onde você quer chegar. Então, independente de quem você é, de onde você veio ou quanto você tem na sua conta bancária, se você tiver organização, paciência, persistência, o impossível é só o start para você conseguir atingir os seus objetivos. É isso que a Bipolar acredita fielmente e é isso que a gente defende. Bom, Letícia, o que é a B7? A B7 é um curso de empreendedorismo onde você vai aprender sobre organização, liderança, finanças, estratégia, marketing, enfim, tudo o que você precisa saber para ter uma empresa lucrativa. E o que você pode esperar de mim? Mas estratégia parece algo muito importante ou muito complexo, mas a estratégia nada mais é do que coordenar as minhas ações para que eu chegue em um determinado objetivo. Então, o que eu posso dizer é que a estratégia é um mapa que eu tenho que seguir, igual o planejamento, vocês lembram dele da aula passada? A estratégia é a mesmíssima coisa. É algo que eu tenho que seguir para conseguir chegar em algum lugar. E aí eu pergunto para você, Letícia, mas mesmo assim, né? Coordenar ações para atingir um objetivo, nossa, isso ainda parece muito difícil. Tudo bem. Vou fazer uma pergunta para você. Como você faz o seu arroz? Se eu pedisse para você qual é a estratégia para fazer um arroz gostoso, eu vou dizer quais são as minhas. Eu gosto, aqui em casa a gente come arroz integral. Então, qual é? Põe um pouquinho de azeite, põe um alho, dou uma fritadinha nele, ponho o arroz integral, dou uma fritadinha no arroz integral. Quando ele tá bem fritinho, eu venho com a cúrcuma, eu venho com o tempero do Edu Guedes, eu venho com os meus temperos, coloco um pouquinho de sal, ponho a água fervendo. Quando a água começar a baixar, eu ponho mais um pouquinho de água. Essa segunda leva baixou mais um pouquinho, eu tampo a panela, espero ele cozinhar sozinho e eu tenho um arroz integral maravilhoso. Se eu dissesse para vocês que eu tenho uma estratégia para fazer um arroz integral maravilhoso, com certeza essa estratégia seria esse passo a passo que eu acabei de passar para vocês. Vocês viram como eu coordenei diversas ações para chegar num objetivo de forma simples e rápida? É a mesma coisa que a gente vai aprender hoje sobre a estratégia. Então, de todas as estratégias que existem em livros de contabilidade, em livros de administração, em livros de coaching, em livros de gestão, todas as estratégias que existem nesses livros, existem as que você pode esperar da B7 no final desse curso, você vai ter confiança para gerenciar o seu próprio negócio, organizar sua agenda de forma eficiente, definir seus preços, e também as suas prioridades financeiras com clareza e sem muita dificuldade. Fora tudo isso, você vai participar de uma comunidade de outras mulheres que estão ali na mesma situação que você, onde vocês vão poder trocar ideias, trocar engajamento e, quem sabe, fazer novas amizades. Mas, para que vocês tenham tudo isso, o que eu espero de vocês? Comprometimento, disposição e participação.
Eu preciso que vocês estejam comprometidas com o sim que vocês disseram para vocês mesmas. Vocês tenham disposição de ver e estar nas aulas. E também participem fazendo os exercícios, por mais bobo que o exercício pareça. Todos eles foram feitos debaixo de muito estudo e muita organização. Então, participem, porque se vocês não fizerem a parte de vocês, provavelmente não terão resultado. Acredita em mim. Eu bati muita cabeça para criar esse método, então hoje eu posso dizer que esse método com certeza ele funciona. Depois de aplicar isso na minha empresa, em empresas de amigas e ver que realmente funciona, eu decidi trazer para a internet, trazer hoje aqui para vocês também. Porém, eu preciso do comprometimento, disposição e participação de todas vocês. Então, sem mais delongas, não vamos falar mais. Nós hoje vamos falar sobre estratégia. E quando eu falo sobre estratégia, você com certeza já deve ter visto alguém na internet falando sobre estratégia de marketing, estratégia de crescimento, estratégia de marca. São tantas estratégias que todo mundo fala da importância da estratégia, mas ninguém diz o que é estratégia. Então, hoje eu vim aqui como mestre dos magos explicar para você, pequeno gafanhoto, o que é a bendita da estratégia. Do grego, tô brincando, não vou fazer igual o Capitão Nascimento, mas eu não podia perder a piada. 4 que elas são principais, tá? A estratégia de crescimento, a estratégia de organização, a estratégia de marketing e a estratégia de precificação. Na aula número 2, nós falamos sobre organização. Então, se a senhora ainda não viu essa aula, por favor, para esse vídeo aqui e volta lá, porque você vai precisar de muitas coisas que estão na aula 2 para entender essa aula aqui. Mas agora que a senhora continuou, eu tenho certeza que a senhora já viu a aula 2, né? Então, a estratégia de marketing, nós falaremos na próxima aula. Então, não falte na próxima aula, porque essa talvez seja a aula mais esperada por vocês, seja a aula mais famigerada, porque muitas de vocês têm um mito que uma vez que vocês estiverem nas redes sociais, as vendas de vocês vão aumentar e vai ser a solução para a vida de vocês. É um mito, tá? Preciso dizer isso, mas eu vou deixar para destruir esse mito lá na aula de marketing, que não é a aula de hoje. Tá, Letícia? Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos falar sobre estratégia de crescimento e estratégia de precificação. Eu, se fosse você, se você não tá com a sua garrafinha de água aí, se você não tá com a sua xicrinha, o seu baldinho de café, vá pegar, porque a aula de hoje ela é extremamente importante, porém, ela é extremamente densa e complexa. Nós falaremos sobre tudo de uma forma muito simples, porém, eu preciso que as senhoras prestem atenção. Então, se quer ir no banheiro, quer beber água, quer fazer um carinho no doguinho, ou então tomar uma xicrinha de café, essa é a sua hora. Pausa o vídeo e volta aqui. Agora que a senhora já voltou, né, senhora? Ou nem saiu. Vamos à parte de estratégia de crescimento. Vocês vão anotar aqui que eu coloquei estratégia de crescimento orgânico. O que quer dizer orgânico? Eu vou crescer naturalmente. Eu não vou colocar nenhum real em plataforma. Eu não vou investir numa agência. Eu não vou investir em gestão. Eu vou fazer de uma forma natural. Então, por isso que aqui a gente tem estratégia de crescimento orgânico, ok? Então, quando a gente fala de estratégia de crescimento, o que as pessoas já veem automaticamente? Na empresa crescendo o número de vendas assim de forma astronômica. Mas eu convido a vocês a olhar a parte de estratégia de crescimento muito mais profundo do que só vender, tá? A minha proposta que eu tenho de crescimento, que é o que eu estou implantando na minha empresa, eu quero que vocês venham nessa jornada comigo, é um crescimento completo, um crescimento integral. Não só em crescimento de finanças, mas também crescimento de clientes, crescimento de marca, crescimento de operação, ou seja, otimizar as suas tarefas no dia a dia, e crescimento também de eficiência, tá? É um crescimento em conjunto, não só as vendas, mas a empresa toda crescer de uma forma sólida, porque é isso que a gente quer. A gente não quer só uma empresa que vende muito por 1 mês, 2 meses, não, a gente quer algo a longo prazo. Então, nós precisamos ter um crescimento integral da nossa empresa. Para que eu tenha esse crescimento integral, eu preciso olhar para 3 pilares da minha empresa.
Lembra que eu falei para vocês que a aula de hoje ela ia ser um pouquinho mais densa. Para facilitar essa parte de crescimento orgânico, eu dividi essa questão em 3 partes. O primeiro pilar é nosso produto ou serviço. Segundo pilar, fidelização de clientes. E terceiro pilar, padronização de processos. Ou seja, para que eu tenha um crescimento orgânico integral de toda a minha empresa, eu preciso primeiro focar nesses 3 pilares. No meu produto ou meu serviço, no meu cliente e nos meus processos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um daqui para frente. Primeiro, produtos e serviços. O que acontece? O porquê que muitas empresas não vendem ou têm dificuldade de vender? Porque falta clareza do que se vende. Se eu fizesse um desafio para você e falasse assim, olha, você tem 30 segundos para me vender o seu produto de forma clara e eficiente, ou clara e atrativa. Você conseguiria fazer isso? Eu vou lançar, inclusive, esse desafio. Se você está vendo essa aula, chegou até aqui, eu vou te desafiar. Pega o Instagram quando sair da aula e me manda 30 segundos fazendo a venda do teu produto e serviço. Manda lá no grupo. Não tem certo, não tem errado. O ideal é que a gente troque mesmo ideias para ver se, por exemplo, às vezes eu estou vendendo o meu produto, para mim está muito claro a ideia do meu produto, para mim está muito transparente qual o benefício que ele traz para o meu cliente, mas para outra pessoa não está tanto. Então, vamos fazer o teste do 30 segundos. Eu tenho 30 segundos para vender meu produto e serviço de forma clara e atraente. Lembra disso? Clareza e atração. Clara e atraente. A falta de clareza pode te trazer muitos e muitos problemas. Ela pode te impedir de vender ou então diminuir as suas vendas. Que eu, sinceramente, não sei o que é pior. Se é não vender ou diminuir o que já tá pouco. Então, Letícia, tudo bem, eu preciso de clareza para vender os meus produtos. Ok, entendi. Como é que eu faço isso? Primeiro, ter noção de qual é a minha esteira de produtos. Letícia do céu, pelo amor de Deus, você disse que o negócio ia ser fácil e tá falando em esteira de produtos? Calma, você vai entender no próximo slide. Mas grava aí que primeiro eu preciso o quê? Ter uma esteira de produtos. Segundo, eu preciso saber quais produtos e serviços se relacionam. Você vai entender também o porquê disso. Terceiro, e esses dois, eles são mais práticos e todo mundo consegue já começar a pensar desde agora. Terceiro, quais são os benefícios que o meu serviço ou produto entrega para o meu cliente? Então, se o meu cliente comprar de mim, quais benefícios ele terá? Vou listar. E aí tem uma pergunta que ela é mais crucial, ela é mais visceral. Por que o meu cliente trocaria o dinheiro suado dele pelo meu produto e pelo meu serviço? A pessoa que vai comprar a primeira vez de você, ela tem diversas dúvidas. Principalmente a gente que é pequena empreendedora, está começando agora, muitas vezes não tem dinheiro para fazer um marketing agressivo, para contratar uma agência, tráfego pago. Como a gente está começando tudo muito agora, é muito embrião, a pessoa ainda fica com certo receio de, poxa, eu vou gastar meu dinheiro com essa empresa, mas e se ele não entregar o que eu quero? Poxa, mas e se ela atrasar? E se a unha não ficar direito? E se o doce não for tão bom? Então, eu preciso ter uma comunicação muito clara, muito atrativa, para que o meu cliente não pense em quanto ele vai gastar enquanto ele está comprando de mim. Porque se ele pensar em dinheiro, em quantidade, o meu produto e o meu serviço, ele sempre vai perder. Então, a minha comunicação, os meus 30 segundos, eles precisam ser claros e eles precisam ser usados para mostrar para o meu cliente que, assim, olha, o meu serviço, o meu produto vale mais que o teu dinheiro. Então, assim, vem comigo que, cara, o meu produto, o meu serviço vai revolucionar teu dia, vai melhorar teu dia, vai melhorar tua autoestima, vai melhorar o teu entendimento sobre você mesmo. Então, vai por mim, o meu produto vale mais que o seu dinheiro. E aí, quando a gente consegue achar esse ponto de fazer o meu cliente entender isso, aí a gente ganha um cliente para o resto da vida. E aí, o que a gente falar para aquele cliente vai ser lei, por quê? Porque ele já entendeu o quê?
Tudo que eu vendo é muito bom, é muito eficiente, é durável e transforma a vida dele. As pessoas hoje em dia elas estão carentes de transformação. Se eu conseguir transformar o dia, se eu conseguir transformar o momento, se eu conseguir transformar a autoestima, a saúde que seja do meu cliente, eu ganho um cliente para o resto da minha vida. É uma estratégia que consiste em oferecer uma sequência de produtos relacionados a um tema ou a um cliente específico. Vou dar um exemplo para você muito claro. McDonald's. McDonald's é uma empresa que eles usam, que a gente chama das técnicas de cross-sell e upsell, que nós vamos ver aqui à frente. Mas ele usa muito essas duas técnicas, por quê? Porque ele tem uma esteira de produto muito bem definida. Vou dar um exemplo para vocês. Você entra no McDonald's e você olha lá para aquela fachada deles, para o menu deles, para o catálogo. E tem fotos de vários sanduíches, tá? Tem o do McFish, tem o Big Mac, tem todos os sanduíches lá. Quando você vai para o caixa e você fala assim, moço, eu quero um Big Mac, qual é a primeira coisa que a pessoa te oferece? Você gostaria de uma batata e uma bebida também? Eu fui para comprar só o sanduíche, mas como o McDonald's ele tem uma estrutura, uma esteira de produtos muito bem feita, ele sabe quais produtos podem ser unidos para que eu consiga aumentar o meu valor de venda sem parecer agressivo para o meu cliente. Veja bem, lembra que eu falei anteriormente que eu preciso comunicar para o meu cliente de que o meu produto vale mais que o dinheiro dele? Uma vez que eu ofereço um combo, qual é a jogada do McDonald's? O lanche sai por só o lanche, R$20. O combo sai por 25. Você vai falar, poxa vida, por R$5 eu vou ganhar uma batata e um refrigerante. Eu vou ter o lanche completo por mais R$5. Então você vai lá e você compra o combo. Raramente você vai no McDonald's e compra só o sanduíche, não é? Por quê? Porque na sua cabeça faz mais sentido eu comprar o combo, que já vem a refeição completa, do que apenas o sanduíche. Como o McDonald's conseguiu colocar na nossa cabeça de que vale mais a pena o combo do que só o sanduíche? Veja bem, se eu tô com fome e eu entrei para comprar um sanduíche, teoricamente eu compraria só o sanduíche. Mas por que que ele já colocou essa ideia do combo na minha cabeça? Porque ele tem uma estrutura, uma esteira muito bem definida de produtos. E ele já incutiu na nossa mente de que vale mais a pena eu comprar os 3 produtos juntos do que comprar um só. Lembra do que eu falei no slide anterior, de você conseguir comunicar o seu cliente de que o seu produto e o seu serviço vale mais do que o dinheiro dele? No caso do combo, a gente entende que o refrigerante e a batatinha, ele vale mais do que os R$5 a mais que eu suei tanto para ganhar. Consegue entender essa questão? Um outro ponto. Vamos dizer que eu estou no centro de São Vicente, no centro da minha cidade ou da sua cidade, coloque aí a sua cidade, e tá muito calor, muito calor. Eu tô andando já há muito tempo, tô pagando conta, resolvendo problema, e eu vejo um quiosque do McDonald's. E eu paro no quiosque do McDonald's, e quando eu paro no quiosque deles, eu vejo lá o menu, e eu vejo que tem desde uma casquinha, aí tem o Mac Colosso, e começa a sobremesa de copo, que vai no sundae, top sundae, enfim. Não tô sendo paga pelo Mac, tá? Mas é que é um exemplo bem claro pra gente. E aí eu encosto no quiosque do McDonald's, eu olho para a casquinha e falo assim, ai, queria uma casquinha, mas tá tão calor, né? E eu tô querendo tanto doce, eu acho que eu vou comprar um sundae. Eu encosto no caixa, peço pra moça, eu quero um sundae de chocolate. A primeira pergunta que ela vai fazer para mim é, gostaria de adicionar cobertura extra ou uma água? Por que a cobertura extra? Porque se eu estou pedindo um sundae, é porque eu quero um sorvete um pouquinho mais doce do que só uma casquinha. Eu quero algo mais incrementado. Então, eu já coloco aí a cobertura extra. E depois que eu comer esse sorvete, eu vou ficar com o quê? Com sede. Comer muito doce. Primeira coisa que o nosso corpo grita, por água. Então, ele já consegue suprir 2 necessidades minhas em um pedido só.
O que era apenas a venda de um sundae se tornou a venda de um sundae com cobertura extra e um copinho de água. Vocês conseguem ver como conhecer o cliente me dá a oportunidade de aumentar o meu ticket, ou seja, o meu valor de venda? Então, por que ter uma esteira, conhecer a sua esteira de produtos, ele é extremamente importante? Porque o cliente vai gastar mais em apenas uma compra. Eu não vou precisar que ele compre de mim várias vezes durante o dia, não. Quando ele fizer a compra, ele já vai fazer uma compra que tenha um valor ok, que me dê um retorno ok. Quando eu tenho uma esteira de produtos, eu consigo atender mais clientes. Por exemplo, se eu trabalho colocando unhas, tá? A cliente que eu vou atender, que coloca um alongamento super detalhado, não é a mesma cliente que vai só pintar a unha com o esmalte em gel. O cliente que eu vou atender que compra uma caixinha de brigadeiro não é o mesmo cliente que compra um bolo confeitado de 2 quilos. São clientes diferentes. Mas eu posso ter também, e é o último benefício que a gente tem aqui, a fidelização desse meu cliente. E o que é a fidelização desse meu cliente? Ele pode começar comigo comprando uma casquinha, mas ele vai terminar lá, depois de um certo tempo, ele vai para onde? Para o McFlurry. Ele vai começar comprando de mim uma caixinha de brigadeiro, porém, depois de um tempo, ele vai ver que eu faço bolo também confeitado para aniversário. Ao invés dele comprar de outra pessoa, ele já vai vir comprar de mim. Por quê? Porque ele já é fiel à minha marca, fiel à minha empresa e fiel aos meus produtos. Por que tudo isso? Porque eu soube apresentar todos os meus produtos com clareza e de forma atrativa. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha clareza, plena certeza de qual era a minha esteira de produtos. Todo mundo consegue entender aqui? E aí, vou falar para vocês como eu, mera mortal, que não sou da parte de marketing de McDonald's, consigo fazer uma esteira de produtos. Primeiro, eu preciso entender o que o meu cliente precisa e não o que eu acho que ele precisa. Ainda falando sobre o McDonald's, sobre a casquinha, quando você fala, por exemplo, de um top sundae, é uma pessoa que está com calor, né? Que ela precisa se refrescar, porém ela quer um doce que não é tão comum quanto a casquinha e ela vai ter sede depois. Você consegue que eu entendi o que o meu cliente precisa sem ele me falar? Ou sem eu achar que eu sei o que ele quer? Outro exemplo que o McDonald's usou assim com uma maestria que foi de dar inveja em qualquer rede concorrente. Muitos clientes estavam comendo a batatinha, que era um complemento do sanduíche, e estavam comprando a batatinha para comer com o sorvete. O McDonald's, notando isso, o que ele poderia fazer? Ele poderia ter falado assim, não, cara, poderia ter instruído os funcionários dele para falar assim, senhor, a batatinha para comer com sanduíche. Não. O que o McDonald's fez? Ele veio ao público, fez uma campanha de marketing falando sobre pessoas que comem batatinha com o sorvete. Ele chamou de Mac esquisitice, eu não sei se vocês lembram disso. Mas isso aumentou muito a compra de batatinhas e sorvetes. Por quê? Porque as pessoas que comiam passaram a comer sem culpa e as pessoas que não comiam passavam a comprar para experimentar. Quando eu entendo que o meu cliente precisa, não o que eu quero que ele precise, eu consigo criar essa esteira de produtos com uma forma mais clara e consigo também explicar para ele o porquê que o meu produto é valioso para ele. Então, agora que eu já entendi o que o meu cliente precisa, não o que eu quero que ele precise, eu vou para a segunda parte, que é a parte de efetivamente criar a esteira. E nesse exato momento, eu vou dar uma dica para vocês. Vai fazendo essa aula com um caderninho do lado, vai pausando essa aula e vai fazendo tudo que eu vou listar daqui para frente para vocês. Tudo bem? Porque vocês fazendo o exercício comigo durante a aula, vai ficar mais fácil de vocês criarem do que terminar a aula inteira para criar uma esteira de produtos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa para montar a sua esteira de produtos. Você precisa definir um carro-chefe.
um produto que seja de entrada para a sua empresa. Então, por exemplo, o que pode ser um produto de entrada? Um produto que tenha um valor mediano ou baixo, mas que seja muito atrativo para o cliente. Vou dar um exemplo aqui da Bipoá. O B7 é um produto carro-chefe, é um produto de entrada para os meus clientes. É um produto com ticket mais baixo, é um produto que o meu cliente vai ter muitos benefícios, porém, ele é o primeiro degrauzinho da escada. Depois que eu defini o primeiro degrauzinho da minha escada, eu vou subir mais um. E qual é esse segundo degrau? Eu vou definir os meus itens que são intermediários ou complementares. Lembra que a gente falou lá do combo do sanduíche e também do sundae? O meu produto principal nesses dois casos são o sanduíche e o sundae, certo? Meu produto complementar nesses dois casos são, no caso do sanduíche, é a batata e o refrigerante, e no caso do sundae, é a cobertura extra e água. Então, por que eu preciso ter na minha mente bem claro o que são meus itens intermediários e os meus itens complementares? Para que eu consiga aumentar o meu valor de venda, para que eu consiga aumentar a minha venda de produto de uma forma bem clara e bem tranquila, bem natural. Quando eu sei o que eu preciso vender junto, o que eu posso vender junto, isso se torna natural, instantâneo. Por exemplo, vamos dizer que eu venda brigadeiro, tá? Ou eu venda, vou dar um outro exemplo, vamos dizer que eu venda pedaços de bolo. Eu faço aquelas marmitinhas com pedaços de bolo. Eu vou vender para o meu cliente. Se eu focar só no item principal, eu vou vender só uma fatia de bolo. E tá tudo bem. Só que se eu souber usar a minha esteira de produtos, eu posso oferecer para esse meu cliente, quando ele está comprando, eu posso oferecer para ele também, por exemplo, uma água com gás, um refrigerante, um brigadeirinho. Eu posso aumentar a quantidade de produtos vendidos em uma única venda de uma forma natural e que até pro cliente vai parecer mais benéfico. Ao invés dele comprar só um bolinho, poxa, eu vou ter um bolinho e um guaraná. Ó que não melhora muito mais a venda? E para você também é mais útil. Terceiro ponto, crie também os seus pacotes e combos. Gente, por que eu sempre falo para os meus clientes para eles deixarem lá uma lista de combos e uma lista de pacotes já preparados, tá? Já lá na manga, com preço, com arte de Instagram, com roteiro de venda, né? Por que eu falo para as pessoas, meus clientes, fazerem isso? Porque às vezes, a gente como empresário, a gente passa por algumas situações nas nossas vidas que elas são urgentes, tá? A gente precisa, quem nunca passou por isso, né? Precisa fazer tantos reais até o final da semana para pagar um fornecedor. Quando eu tenho muito claro na minha cabeça quais são os pacotes que a minha empresa pode oferecer, quais são os combos que a minha empresa pode oferecer sem que eu perca muito dinheiro, oferecendo desconto, oferecendo um benefício para o cliente, mas sem me dar muita perda, eu consigo trabalhar nesse caso de urgência, tá? Então, por exemplo, eu preciso até o final da semana que vem, eu preciso fazer R$200 e eu tenho lá material para fazer brigadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pacotes de brigadeiros por tantos reais. Sairia por 2x, eu vou fazer por 1,5x, entendeu? Então, eu consigo trabalhar, mesmo em casos de urgência, eu consigo trabalhar sem ter muita perda, ok? E por último, nós temos os lançamentos e exclusividades. O que contempla essa parte de lançamento e exclusividade? Existem algumas atividades onde eu posso ter um determinado tipo de produto apenas em uma época do ano. Por exemplo, panetone. Dificilmente você encontra panetone no ano inteiro. Por que todo mundo fica naquela loucura de comer panetone no final do ano? Porque você só tem final do ano para comer panetone. A não ser que você saiba fazer panetone, ou tenha uma padaria perto da sua casa que faça panetone o ano inteiro, você só come panetone no final do ano. Colomba Pascal, mesma coisa. Ovo de Páscoa, mesma coisa. São produtos que eles são exclusivos de uma determinada época do ano. Então, eu não só posso, como eu devo usar o nosso calendário, né, as nossas datas festivas,
para fazer itens exclusivos para aquela determinada área. E por que eu gosto de trabalhar com a exclusividade? Por que vocês devem gostar de trabalhar com a exclusividade? Porque o ser humano, ele gosta de ser exclusivo. Ele gosta de ter algo que ninguém tem. Ele gosta de ter algo diferente. Por que as pessoas gostam da Apple? Porque é um telefone que nem todo mundo consegue ter. Hoje em dia está mais em conta, né? Você parcela, enfim. Mas a premissa dele era que era um telefone que não era para todo mundo. Era um telefone que era para uma pessoa com poder aquisitivo melhor. O próprio Panetone. O Panetone é um exemplo de exclusividade, certo? E a parte de lançamentos? Por que eu posso usar? Como eu posso usar essa parte de lançamentos? Eu posso usar os lançamentos para fazer em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Crianças. Eu posso criar produtos específicos para essa data e fazer um lançamento, né? Então, isso aqui é um produto novo, revolucionário para quê? Para o Dia das Mães, para o Dia das Mulheres, para o Dia dos Homens, para o Dia dos Pais. Então, eu posso trabalhar com essas duas palavras para criar coisas que são diferentes do normal, da minha esteira de produtos, mas que elas chamem mais atenção do que já está ali no dia a dia, certo? Terceira atitude que eu tenho que ter: praticar o cross-sell e o upsell. Sim, eu estou trazendo termos técnicos para vocês, porque a gente vai falar de forma tranquila, de forma simples, porém eu preciso que vocês conheçam esse termo, tá? O que é cross-sell? Cross, lembra que cruza, tá? Cross-sell é quando eu sugiro produtos complementares ao meu produto principal na hora da venda. Um exemplo de cross-sell é sugerir a batata e o refrigerante na hora da compra do sanduíche, tá? Isso é cross-sell. Upsell, o que é upsell? É quando eu ofereço um produto melhor do que aquele que meu cliente pede por um preço maior, mas com mais qualidades. Por exemplo, todas vocês aqui entraram na B7, esse curso de 7 aulas para ter organização, para conseguir tirar a empresa do papel, certo? Um upsell desse curso seria o quê? Uma mentoria em grupo, onde todas nós nos reuniríamos uma vez por semana para discutir as atividades dessa aula e para colocar em prática aquilo que uma ou outra tem dificuldade. Isso seria um upsell, ou seja, fora o B7, você tem uma mentoria onde você consegue ter uma reunião comigo e com outras empresárias para discutir os seus problemas e aprender novas estratégias para a sua empresa. Isso seria um upsell, tá? Quarta tarefa que você precisa fazer: criar um calendário de vendas. Lembra que eu falei para vocês aqui na parte de lançamentos e exclusividade sobre as datas que você pode utilizar para vender mais ou para criar um produto específico para aquela data? Então, quando você tem um calendário de vendas, e aí pode ser aquele calendário mesmo da padoca, sabe, da padaria que o tio dá? Quando você tem um calendário daquele marcado todas as datas principais de comércio no ano, você consegue se programar para não criar algo em cima da hora ou para não oferecer algo em cima da hora. Geralmente, quem trabalha com doce agora no final de setembro, no final de setembro é ótimo, no final de janeiro, já está começando a ver o que vai fazer no quê? Na Páscoa. Para quando chegar na Páscoa já ter a esteira de produtos definida certinho, também já ter a parte de marketing, a parte de roteirização, tudo pronta para vender na Páscoa. E veja bem, nós estamos no final de janeiro. A nossa ideia é começar a, no mínimo, pensar no que eu vou vender para o Dia das Mulheres 15 dias antes do Dia das Mulheres, ok? Por favor, meninas, nada de pensar no que vai vender um dia antes da data especial, por favor. Quinto e último passo: automatize o processo de venda. Seja criando um cardápio digital, e aí a gente tem hoje vários sites, o Boomer, tem o próprio iFood também, o WhatsApp Business tem essa opção de cardápio digital. Então, assim, faça um cardápio online. Para quê? Para que você não tenha que ficar explicando para o seu cliente no WhatsApp tudo que você tem. Você só pega o link, manda para ele, ele escolhe e aí de duas uma.
Se for pelo iFood, ele faz o pedido direto para a plataforma, né? E o pagamento direto para a plataforma também. E se você não quiser entrar no iFood, não quiser entrar no Goomer porque não quer pagar taxa, ele pega esse link, ele entra lá no teu WhatsApp Business, vê o que você quer e faz o pedido já pelo WhatsApp Business também, tá? Você tem essas duas opções, que são opções maravilhosas e vão automatizar o seu processo de venda. Você não vai precisar ficar ali conversando com o teu cliente o tempo todo para que ele faça a venda. Ele mesmo pode ver o teu cardápio, ver o que ele quer e te fazer o pedido sem pressa. Segundo pilar da parte de crescimento é fidelização de cliente, tá? Então, nós já falamos sobre produtos e serviços, nós agora vamos falar sobre o nosso clientinho. Eu preciso entender quem é meu cliente, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, para que eu consiga atender ele bem e fidelizar. O cliente fiel é aquele que te acompanha, aquele que dá like, que vai para sua live, é aquele que compra contigo sempre que ele pode e você acredite ou não, o teu cliente fiel é o melhor marqueteiro que você vai ter na sua vida. Melhor que o Instagram, minha filha, porque o cliente fiel, ele é aquele cliente que faz seu marketing até offline. Ele tá na fila do banco, alguém fala assim, menina, olha essa minha unha aqui toda lascada, toda horrorosa. O cliente já veio e fala assim, cara, você acredita que eu tenho uma nail designer que ela é maravilhosa? Meu, ela é muito top, ela faz a minha unha super bem, o estúdio dela é uma delícia, ela é super legal, a gente fofoca, meu, é muito bacana, tu tem que ir nela. Ou então, ele tá na fila do mercado e o cliente fala, alguém fala assim, meu Deus, tu acredita que eu não dormi essa noite porque o cachorro do meu vizinho latiu a noite toda? E aí o teu cliente fiel, o que ele fala? Cara, eu tenho um adestrador de cães que, pelo amor de Deus, ele é perfeito. Em 2, 3 dias ele já põe o teu cachorro para entender tudo. Tu pode falar em alemão para ele, o cachorro entende. Ele é perfeito. Então, assim, você ter um cliente fiel quer dizer que você vai ter sempre alguém para te acompanhar, vai ter sempre alguém para comprar de ti e vai ter sempre alguém para falar bem da tua empresa quando você não estiver olhando. Eu tenho um exemplo muito, muito, muito claro de cliente fiel minha, que é a Val. A Val é minha cliente fiel, cara. A Val, ela põe fé em mim até quando eu até não tô pondo. Ela tá pondo, ela tá incentivando. Então, assim, os clientes que eles são fiéis, eles passam até a ser teus amigos. Porque eles estão tão comprando a ideia da empresa contigo, eles estão tão fechados com você, que eles são pessoas que eles vão fazer parte da sua vida. Então, eu queria aqui trazer algumas reflexões para você. Por que as pessoas são fiéis a marcas? Tá? Primeiro, porque elas têm identificação com o produto ou com o serviço. Segundo, elas se relacionam bem com a sua marca, se relacionam bem com você, ou elas se sentem pertencentes quando elas compram algo de você ou quando elas estão com você. Terceiro, você soluciona problemas difíceis ou tem itens raros, tá? Então pensa, a pessoa, ela acaba te linkando, criando no subconsciente dela que você é uma super heroína. O que você trouxer, o que ela trouxer para você, você vai resolver. Se você vier com uma unha quebrada, num dia de TPM bravo, ela vai ter algo, ela vai ter uma resposta para o seu problema. Então, quando você tem uma resposta para o problema de uma pessoa, essa pessoa é fiel à sua marca, tipo, para sempre. Quarto ponto. Atendimento diferenciado. Eu não sei vocês, mas eu já entrei em restaurantes maravilhosos, lindos, caros, um horror de caro. A comida era boa, mas eu nunca mais voltei por causa do atendimento. Eu me senti tão maltratada no lugar que eu nunca mais voltei. E também teve lugares que eu já entrei, olhei e falei assim, tem uma aparência duvidosa. Mas o atendimento ele foi tão bom, tão bom, tão bom, que sempre que eu posso eu volto. E por último, as recompensas. Eu coloquei essa palavra aqui, mas eu gostaria de alertar vocês que as recompensas, elas precisam ser ponderadas. Por quê? Porque quando você dá recompensa demais para o cliente,
tá? Se ele já não for, se ele já não tiver uma identificação, se ele já não tiver um relacionamento, se ele já não tiver um senso de pertencimento, ele vai virar um cliente sanguessuga. O que é o cliente sanguessuga? É aquele cliente que ele vai sugar até a tua última gota de sangue. Ou toda compra que ele fizer, ele vai querer brinde. Todo repost que ele fizer, ele vai querer que você dê uma estrelinha para ele. Toda vez que você encontrar com ele, ele te dá um serviço, ele vai achar que ele pode passar mais 3 serviços de graça, porque afinal de contas, você deu um serviço para ele uma vez. Então, assim, a parte de recompensa, ela precisa ser muito bem ponderada para que você não crie clientes sanguessugas, clientes mimados, ok? Então, vamos lá, nós já entendemos a importância de ter clientes fiéis. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Letícia, adorei essa tua explicação, quero clientes fiéis, quero clientes que usem a faixinha com o nome da minha empresa. Como eu posso fazer isso? E a resposta é simples e muito tranquila. Ame o que você faz. O amor é uma atitude que muda tudo. Eu estou lendo um livro, eu já falei dele, Invencível, da Lisa Bevelli. E ele fala como o amor é uma palavra, por um lado, superestimada e por outro lado, desprezada. O amor, ele não é só um sentimento, não é aquela coisa que, meu Deus do céu, eu vi o boy ali uma vez, nossa, tô sem ar, não consigo nem pensar, não consigo dormir, isso aí é crise de ansiedade, não tem nada a ver com amor. O amor, ele é uma atitude, ele é uma escolha. E como eu consigo fidelizar os meus clientes? Sendo genuinamente apaixonado, amando genuinamente o que eu faço. Quando eu amo de forma genuína o que eu faço, de verdade assim, eu atendo muito bem o meu cliente. Eu crio um ambiente seguro para ele e eu proponho um relacionamento genuíno. Eu mostro para ele que eu realmente me importo. Ele não é mais um número, ele não é mais uma pessoa, ele não é mais uma venda, ele não é um sinônimo de grandeza, não. Eu me importo com ele. Eu quero de verdade que ele coma o melhor doce da vida dele. Eu quero de verdade que ela saia do meu estúdio se achando a mulher mais poderosa da face da terra. Eu quero de verdade que o meu cliente use os meus olhos para ter a melhor noite de sono que ele já teve na vida. Eu quero de verdade que vocês saiam da B7 sendo empresárias fantásticas, tendo noção do que é empreender, sabendo o que fazer daqui para frente. É um sentimento genuíno e precisa ser uma decisão. Eu preciso decidir amar todos os meus clientes, independente de quem seja. É fácil? Não. Vai ter cliente que você vai querer falar, Senhor, por favor, tira ele de mim. Mas você precisa decidir. É por fé. Você precisa decidir. Não, eu vou amar todos os meus clientes. Eu vou criar um ambiente seguro para que eles se sintam bem na minha empresa, para que eles se sintam pertencentes. Próxima ação que a gente tem que ter. Entregue mais do que só um produto e serviço. Quando eu amo e eu me importo com o meu cliente, aí o amar não é uma questão de eu vou virar melhor amigo, eu vou me casar com o meu cliente, não. Quando eu amo, quando eu me importo realmente com o meu cliente, eu não fico preocupada em só entregar um produto ou um serviço. Eu não só chego para ele e falo assim, toma aqui tua folha de pagamento, vai, sai daqui, tchau. Toma aqui, vai, pronto, já fiz tua unha, beijo, querida, vai embora, tchau. Ou, tá aqui teu brigadeiro, vai, come, seja feliz, mata esse dragão interno e vai embora. Não. Quando eu me importo com ele de verdade, eu quero que ele se sinta bem. Eu entrego, olho no olho, sabe? Eu mostro para ele quais são os benefícios que ele vai ter. Eu dou para ele, às vezes, um brinde, uma amostra, uma aula que seja, uma reunião ali, 10, 15 minutos que seja, mas eu tô ali com ele. Não é só um produto, não é só sobre um serviço. A B7 não é só um curso, tá? Eu quero que vocês sintam de verdade a liberdade de, se tiver algum problema, me ligar e falar, Lê, deu problema assim, assim, assim. Cara, como eu resolvo? Não sei como resolver. Me ajuda. Eu quero que vocês se sintam livres para isso. Eu não quero entregar só um curso. Eu não quero entregar só um produto, uma planilha para vocês escreverem. Eu quero entregar mais que isso. Eu quero entregar organização. Eu quero entregar consciência.
E isso aí vai muito além de qualquer curso, de qualquer aula. 3. Peça e valorize cada feedback que você recebe de forma genuína. Por que ao final de todas as aulas eu peço para que vocês falem como foi a aula? Porque eu quero que vocês encham o meu ego e falem que eu sou a melhor professora do mundo? Não, porque eu tenho consciência que dá para melhorar muito. Mas porque eu preciso ver sobre a ótica de vocês como o meu serviço, como o meu produto, como a minha aula está funcionando. Eu preciso entender sobre a ótica do meu cliente se aquilo que eu acho que é bom, de fato é bom ou não. Então eu preciso de feedbacks que sejam genuínos. Você vai levar a ferro e fogo todos os feedbacks? Não. Por quê? Por experiência própria, existem clientes que eles têm o prazer de jogar contra você. Apesar de fazerem questão de ser seu cliente, ele vai ter o prazer de te criticar, o prazer de falar que você errou, o prazer de falar que poderia ser melhor. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter maturidade para receber esse feedback, filtrar o que realmente é bom, tá? O que realmente eu preciso melhorar e todo o resto joga fora. Tá? Então, sempre peça e valorize os feedbacks que você recebe de forma genuína. Eles podem ser para te indicar que você está no caminho correto, tá? Ou então para te levar para o caminho correto. Porque, acredite em mim, o cliente é a melhor pessoa para te dizer se o seu produto ou serviço é válido ou não. Então, aceite feedbacks. Por mais que doa, aceite. Número 4, eduque seu cliente. E aqui tem uma questão muito importante. Toda vez que eu vou começar uma aula, o que eu faço com vocês? Alinhamento de ideias e alinhamento de expectativas. Por que eu faço isso? Porque eu já estou educando as senhoras de que, sem organização, sem persistência e sem paciência, as senhoras não vão conseguir chegar onde as senhoras querem. E também eu estou querendo quebrar, educando vocês todas as aulas. Eu estou educando vocês a quebrar o mito de que você é improvável, de que é algo impossível, de que você não pode, de que já passou o tempo. Toda a aula, aqueles 2 primeiros slides, eles servem como slides educativos. E aí eu não estou falando de educação sobre marketing, sobre finanças, sobre nada disso. E aí é uma educação para que vocês aproveitem melhor o Observe. Um outro exemplo, tá? Vamos dizer que eu vendo a Petit Gâteau. Vendi lá o Petit Gâteau para o meu cliente. Ele pode simplesmente pegar o Petit Gâteau, botar num prato com sorvete e comer. Porém, eu posso também ensinar o meu cliente de que para que ele tenha uma experiência melhor, mais gostosa, mais agradável, ele coloque o petit gâteau dele por 30 segundos no micro-ondas com a tampinha da marmita tirada e depois coloque o sorvete em cima com uma calda de chocolate. Você consegue perceber que a experiência que ele teve com o meu produto sem eu educar como ele comer é uma, e eu ajudando ele a comer o meu produto de uma forma mais agradável, você consegue ver como é que a experiência mudou? E quando a experiência muda, a percepção do seu cliente sobre o seu produto melhora também. E aí, o que acontece com essa melhora? Ele vai querer comprar de novo. Por quê? Porque não é só um petit gâteau que estava quentinho, não. Era um petit gâteau que estava molinho, que junto com a textura do sorvete, com o geladinho do sorvete, fez outra textura na boca e ficou sensacional. Então eu vou comprar de novo porque eu quero ter essa experiência de novo. Então, quando eu educo o meu cliente, eu ajudo ele a ter uma experiência melhor, ou com o meu produto, ou então com a minha prestação de serviço. Tá? Isso serve também para quem é prestador de serviço na área de contabilidade, folha de pagamento, administrativa, enfim. O que eu preciso educar meu cliente? Preciso que você mande o documento até dia X. Ah, mas eu não mandei. Preciso que você mande. Se você não mandar, eu vou atrasar suas declarações, você vai pagar multa. Então, você precisa também educar o seu cliente nessas questões, tá? Não é só no petit gâteau.
E por último, mas não menos importante, seja você mesma e seja grata. Nada atrai mais clientes fiéis do que a verdade e a sinceridade. Eu poderia criar uma personagem extraordinária, com um terninho, né, com uma maquiagem super bem feita, né, com um cabelão, colocar um mega hair. Eu poderia criar essa personagem para talvez chamar a atenção de vocês. Mas vocês iam ver que essa não é a essência da Bipolar. Então, tudo que eu falo, por eu não estar passando uma verdade, tudo que eu falo seria colocado em xeque no seu cérebro. Então, por que eu falo para você, cara, seja você mesma. Seja grata ao que você tem e seja você. Por quê? Porque quando você é real, o teu cliente ele vai se conectar com a tua verdade. E vai ter clientes que não vão se conectar com você e tá tudo bem. Por isso que a gente é diferente, porque cada um atrai um tipo de cliente. Mas quando você é real, quando você é sincera, quando você é honesta, você passa confiança e você cria isso aqui, ó, um ambiente seguro para ter um relacionamento genuíno com o meu cliente. E uma vez que o meu cliente ele confia em mim, confia no meu ambiente, ele vai ser meu cliente para o resto da vida, você pode ter certeza disso. E agora, antes de eu ir para o último pilar dessa parte de crescimento, o que eu preciso que você analise, e aí você vai dar um pause aqui no vídeo, e eu preciso que você analise como eu tenho atendido os meus clientes? Será que os meus clientes eles se sentem seguros no meu ambiente? Será que eu estou genuinamente me preocupando com eles? Como tem sido feita essa entrega de produtos e serviços? Será que eu tenho só entregue sem me preocupar? Ou será que o meu cliente tem visto um valor por trás do meu produto e por trás do meu serviço? Outra coisa muito importante também, pausa esse vídeo e pede feedback para os seus clientes que você já tem. Pode falar, olha, eu estou fazendo uma aula de um curso chamado B7, da empresa Bipolar, e na aula de hoje, a Letícia pediu para que eu entrasse em contato com os meus clientes e pedisse um feedback sincero e genuíno sobre o meu serviço ou sobre o meu produto. O que você pode dizer? O que eu poderia melhorar? Manda mensagem para esses clientes e eu tenho certeza que muitos deles vão trazer à luz pontos que ou você nem sabia que você era boa, ou pontos que você nem sabia que você precisa melhorar, mas às vezes eles ficaram meio sem jeito de falar, porque vai que ela fica chateada. Mas quando você pede, você quebra essa barreira da chateação e eles são mais honestos. Então faz isso, tá? Isso vai ser um passo muito importante para vocês. E eu vou pedir, se você assistiu essa aula até aqui, prestou atenção no que eu estou falando, que você mande para mim também um feedback de todas as aulas até aqui. E aí pode ser bem sincerona, não vou ficar chateada. E pode mandar um áudio também de podcast, porque eu não tenho problema em escutar podcast. Inclusive, gosto muito. Então, essa é a tarefa de vocês. Tanto mandar mensagem para o cliente, tá? Para ver o que eles acham do produto e serviço de vocês, quanto mandar para mim também um feedback das aulas até aqui. E aí você pode ver até o final da aula e mandar o feedback dessa aula toda, inclusive. Agora nós vamos para o último pilar da estratégia de crescimento, tá? Eu preciso fazer uma padronização, automatização de atendimentos. Lembra que a gente começou a falar lá no slide anterior sobre a questão de ter um cardápio online, de ter também o link, né, para a pessoa já fazer pagamento. Isso é muito importante. Mas por que eu gosto de falar tanto sobre padronização de atendimento, tá? Vamos dizer que você foi num super restaurante, você sentou e você viu lá no cardápio que eles tinham um prato, tá? Com filé mignon e purê aligot, que é aquele com queijo, que chique, enfim. Tem lá esse prato. Você olhou e falou, cara, tá valendo o custo-benefício, eu sei que aqui a comida é gostosa, eu vou pedir esse prato. No primeiro dia que você foi, o filé era quase da metade do prato. Você olhou pro prato e falou assim, meu, arrasou, cara, olha o tamanho desse filé, olha a qualidade desse purê aligot. Meu, sensacional, a comida tá muito boa mesmo. Vou voltar aqui na semana que vem e vou trazer minha mãe. Na semana que vem,
você vai para o mesmo restaurante, no mesmo horário, no mesmo dia, só que você leva a sua mãe. Você fala para sua mãe assim, ou aí você coloca alguém na sua cabeça, tá? O seu filho, seu marido, seu vizinho, não sei, tá? E aí você fala pra pessoa assim, cara, não pede nada, eu vou pedir o prato pela gente, porque a última vez que eu tive aqui eu comi um prato sensacional. E aí você vai, a pessoa confiando em você, você pede o mesmo prato, só que quando chega o prato na sua frente, ao invés de um baita bife desse tamanho, vem 3 tirinhas ou 4 tirinhas de filé, uma quantidade terrível de purê aligot e um pedacinho de brócolis que você não sabe nem de onde surgiu, porque não tinha no cardápio. Você voltaria nesse restaurante pela terceira vez? Eu não voltaria. Eu possivelmente falaria com o gerente e não voltaria mais no restaurante. Por que que isso seria um grande problema? Porque não houve a padronização. Então, em uma semana, eu tinha uma pessoa que fazia o prato e ela achou que era melhor eu colocar mais bife, mais purê e não ter brócolis. Mas na outra semana veio um outro chefe que decidiu que o filé era mais fácil colocar em tirinhas, menos purê, mas tinha que ter também o brócolis. Quando eu não tenho uma padronização clara de processos, eu estou muito propensa a ter essas questões de diferença. Uma semana, o meu brigadeiro tá com tamanho de 20 gramas e na outra semana ele tá com 40. Ou seja, a minha empresa ela não é uma linha reta. Eu não consigo passar uma segurança para o meu cliente. Então, meu cliente ele vai pedir para mim o meu produto e serviço e ele nunca sabe se é o dia do filé enorme ou se é do bife em tirinha. Então, ele não vai ter uma estabilidade. Quando o cliente não tem estabilidade, quando o que ele pede, ele pediu uma vez, ele recebeu um produto ok. Quando ele pede de novo e ele não recebe o produto tão bom quanto da primeira vez, ele não vai pegar a terceira. Por quê? Porque ele já te deu uma chance, você ganhou a confiança dele. Ele gastou a confiança dele e você quebrou. Então, ele não vai te dar a confiança novamente. Então, quando eu tenho uma padronização, eu tenho uma linha reta, eu tenho uma estabilidade. Então, meu cliente pode confiar em mim, porque ele sabe que, independente da hora, independente do dia que ele pediu o meu filé vai estar do tamanho da metade do prato. Isso não é só sobre filé. Eu dei esse exemplo do restaurante, né? E aí eu não sei com vocês, mas eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa quando eu entro no mercado, num corredor que seria de sabão em pó, e eu chego lá e tem bolacha. Gente, é horrível isso, quando não tem uma padronização, quando não é padrão. Aquela coisa pode mudar a qualquer momento sem aviso prévio, tá? O que que isso gera no cliente? Gera confusão e instabilidade. Então, o cliente, a primeira vez ele comprou de você, veio um brigadeiro de 40 gramas. A segunda vez ele comprou, veio um brigadeiro de 20. Possivelmente, ele não vai comprar a terceira vez. Por quê? Vai saber o que vem. Será que vem um brigadeiro de 10 gramas? Será que vem um brigadeiro de 50 gramas? Será que não vem brigadeiro? Eu causo uma confusão e uma instabilidade no meu cliente que vai barrerar a minha venda. E para mim, como empresa, o que gera a falta de padronização e automatização? Aumenta a probabilidade de erro, porque quando eu não tenho uma automatização de pedidos, principalmente na parte de venda de comida, eu posso errar sim a anotação do pedido e posso mandar um pedido errado para o cliente. Quando eu tenho isso de forma automatizada, se o pedido for errado, é porque o cliente pediu errado. E aí já é uma questão dele, a gente vai arrumar. Mas foi um erro que partiu do cliente, não veio da gente. Então, quando eu não tenho uma padronização, automatização, o que eu gero? Aumento a probabilidade de erro, diminui a eficiência da minha empresa, dificulta a questão de delegar tarefas. Por quê? Porque eu não tenho um padrão, eu não sei como funciona. Então, cada funcionário que vier para mim
vai fazer da melhor forma, né? Se eu contratar um chefe hoje, ele vai pôr o bife da metade do prato. Se eu contratar um outro chefe na semana que vem, ele vai fazer em tirinha. Ou seja, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir delegar essa tarefa de uma forma boa, de uma forma linear. Por quê? Porque eu não tenho um padrão estabelecido, nem eu sei como é que faz, entendeu? Então, quando eu não tenho documentado um padrão ou não tenho automatizado algo, eu fico à deriva. Ou seja, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Por quê? Porque eu não tenho um padrão. E, consequentemente, eu tenho menos o que? Produtividade, porque quanto mais erro eu tenho, mais eu tenho que apagar incêndio, menos eu consigo produzir. Mais dor de cabeça eu tenho, pior eu produzo. Então, no final das contas, tudo isso atrapalha no desenvolvimento da sua empresa. E aí, como eu faço para padronizar os meus processos? Então, primeiro, eu vou mapear os meus processos. Lembra que lá na aula 2 eu pedi para você fazer um mapeamento de todas as atividades da sua empresa? Então, se você não fez lá, pausa esse vídeo, faz aqui. Mapear todos os processos da empresa. Uma vez que eu mapeei todos esses processos, eu vou precisar definir padrões claros para todos eles. Então, na hora que você está padronizando, né, mapeando seus processos, você vai colocar lá dentro deles as atividades que cada processo propõe. Para que você precisa fazer isso? Primeiro, para você ter uma rotina, primeiro, para você ter já uma estrutura de processo, ou seja, toda vez que eu vou preciso fazer 50 brigadeiros, eu já tenho lá anotado que para 50 brigadeiros eu preciso de 2 latas de leite condensado, 2 ovos, uma colher de manteiga, um tablet de chocolate, enfim. Eu já tenho tudo isso, esse padrão muito claro. Então, se eu fizer um brigadeiro hoje, se eu fizer um brigadeiro daqui a 5 semanas, ele vai ter o mesmo gosto, a mesma textura, o mesmo tamanho, o mesmo sabor. Por quê? Porque eu já tenho padrões claros, tá? Terceiro, automatize tudo que dá para automatizar. Se o seu sistema faz importação, importa. Se o seu sistema faz geração automática, gera automaticamente. Se você consegue automatizar o pedido pelo iFood, pelo Goomer, pelo qualquer outra plataforma, automatiza. Porque a automatização, ela te tira desse processo e te dá mais tempo para investir em outras coisas, tá? Por último, mas não menos importante, use um sistema de gestão. O Trello, tem o Asana também. Existem vários sistemas de gestão que eles vão te ajudar a controlar os processos da sua empresa e também automatizar e padronizar cada processo. Número 2, a segunda estratégia que nós vamos falar hoje. Eu avisei para as senhoras que seria uma aula mais comprida, né? Se você quiser, pausa esse vídeo agora, vai lá repor a sua água, vai lá repor o seu café, porque nós vamos falar sobre precificação. E essa parte é muito importante para que você consiga definir os seus preços e também definir a sua estratégia dentro do mercado. Então, aqui hoje nós vamos tratar sobre as principais estratégias de precificação, tá? A primeira delas é o markup. Como eu faço o markup? Eu vou calcular o preço total de custo, tá? Dos meus produtos, ou então o preço total de custo que eu tenho para prestar aquele serviço, mais a porcentagem de lucro que eu quero ter. O markup, ele é o nosso ponto base, ou seja, todas vocês vão precisar fazer esse cálculo de markup. Por quê? Porque é ele que vai ser a base para você definir qual estratégia você vai usar mais para frente, tá? Então, a minha fórmula é custo fixo mais custo variável vezes 1 mais a porcentagem que eu quero ter de lucro. Então, vamos dizer que eu quero ter 20% de lucro em cima de cada produto que eu vender. Eu vou somar aqui o meu custo fixo mais o meu custo variável e vou fazer ele vezes 1 mais 20%, tá? Isso aqui eu vou passar um vídeo lá no grupo depois, fazendo isso de forma mais clara para que vocês consigam fazer esse cálculo, tá? Depois que eu definir
o meu markup, ou seja, o meu markup, ele é o mínimo que eu tenho que chegar para quê? Para que eu tenha um lucro toda vez que eu vender um produto e serviço, tá? Depois de definir o meu markup, eu vou escolher qual estratégia de precificação eu vou usar. A estratégia de precificação de mercado. Nessa estratégia, como funciona? Você vai analisar o preço dos seus concorrentes e, com base no preço dos seus concorrentes, analisando o preço deles e o preço do seu markup, você vai decidir qual vai ser o valor do seu produto, tá? O seu markup, ele não precisa necessariamente ser o preço de venda do seu produto e serviço. Ele pode ser só um parâmetro para saber o quanto você vai cobrar de fato no final. O que eu preciso que vocês entendam nessa parte de precificação de mercado, tá? É que quando eu me posiciono com preço menor do que está no mercado, eu passo uma ideia de pessoa que está começando, de pessoa que usa produtos baratos, ou então uma pessoa que está queimando estoque. Eu tenho muito daquele produto, por isso que eu estou colocando abaixo de mercado, porque eu preciso que eles saiam logo. Quando eu ponho um valor total do meu produto e serviço igual ao do meu concorrente, isso passa uma informação para o meu cliente que eu sou uma empresa comum. Eu sou uma empresa na média e tá tudo bem ser uma empresa comum, tá? Ou seja, ele sabe que o meu serviço, ele é simples, ele é bem feito e ele funciona. É o arroz com feijão e ovo frito, tá? Não tem problema nenhum nisso, inclusive. Você pode se posicionar como uma pessoa, uma empresa comum. Inclusive, isso é uma estratégia de marketing que a gente vai falar na próxima aula, tá? O homem comum. Ou então, eu posso me posicionar acima, com valor acima do mercado. Geralmente, quando você passa esse valor a mais, você traz uma sensação de superioridade, de ser premium ou ser exclusivo. Qual é o problema e o cuidado que você precisa tomar nesse último caso? O seu produto e serviço, se você quiser se posicionar dessa forma, você precisa ter certeza de que o seu produto e serviço é melhor do que o do seu concorrente. Se você se posicionar com valor muito maior do que o seu concorrente, mas não tiver nenhum atrativo para o seu cliente, você vai perder na balança do quem paga mais. E aí você vai perder o cliente, às vezes, por um posicionamento errado. Então, se você está começando, ou se você ainda está criando, né, ambiente para começar a crescer, eu te oriento a ou se igualar ou subir um pouquinho a mais do que o preço dos seus concorrentes, tá? Temos também a estratégia de precificação com base no valor percebido. É quando eu defino o meu preço de acordo com a importância que o meu cliente dá para o meu produto, para o meu serviço. Por exemplo, a Apple. A Apple, ela não vende um celular de acordo com o valor que ele custa. Ela vende o celular de acordo com o valor percebido, ou seja, ela sabe a importância da marca que ela tem, ela sabe a qualidade do produto que ela tem, ela sabe que o cliente que compra dela compra porque ela é a Apple, ela sabe que o produto dela tem um valor para o cliente, então ela vende por um valor mais alto. Quem pode também trabalhar com essa parte aqui de valor percebido? Quando você tem um serviço muito específico ou quando você resolve um problema que quase ninguém resolve. Isso aqui também não é para você meter a faca e rasgar, porque senão o cliente não vai comprar de você. Lembra que dentro lá tem um divertidamente que faz a conta, se vale a pena ou se não vale. Então, se ele olhar para você, ele até entender que o teu produto e serviço resolve um problema específico, mas que esse valor aqui está muito caro, ele vai pela lógica e vai para outro profissional. Então, o equilíbrio aqui, não só aqui, mas para todos os outros, é a chave, né? Ter um equilíbrio. Dá para você cobrar um pouquinho acima do markup, mas ver até onde, conhecendo o teu cliente, ver até onde dá para chegar. Temos também a estratégia de precificação promocional. Gente, eu vou falar para vocês o que eu falo para todos os meus clientes. Essa estratégia, ela deve ser pontual.
tá? Não coloca a sua empresa debaixo de uma estratégia de precificação promocional o ano inteiro, porque senão você vai quebrar. Para que funciona a precificação promocional? É para atrair clientes com descontos e combos. Qual o problema de eu passar o ano inteiro debaixo disso aqui? Eu vou atrair só cliente sanguessuga e quando eu quiser colocar o meu produto ou serviço no valor que eu acho que ele deve, eu vou afastar todos os clientes que eu conseguir. Lê, então, como eu uso a precificação promocional? Ela precisa ser usada em momentos que você precise queimar estoque, em que você precise fazer, às vezes, e isso falando de forma interna, tá? Em que você precise levantar uma grana. Pô, eu preciso levantar uma grana para investir em liquidificador porque o meu quebrou. Eu preciso levantar uma grana porque eu preciso pagar uma conta de última hora. Aí você usa essa precificação promocional para você conseguir um caixa rápido. Caso contrário, eu não indico permanecer nessa precificação promocional o ano inteiro. Por último, nós temos a precificação por demanda. É quando você varia o seu preço conforme a necessidade do mercado. Um exemplo muito claro de precificação por demanda, se eu quiser comprar um ar-condicionado no verão, em pleno janeiro, eu vou pagar um preço absurdo. Por quê? A lei da oferta, lei da demanda. Tá todo mundo com calor, as pessoas precisam do quê? De ventilador ou ar-condicionado. Então, esses dois itens, eles sobem de preço nessa época do ano, porque é uma necessidade, as pessoas precisam. Então, elas vão pagar mais, por quê? Porque elas precisam daquilo. Agora, esse mesmo ar-condicionado e esse mesmo ventilador no inverno, ele já está mais barato. Por quê? No inverno não se precisa tanto de ventilador. Então, as pessoas procuram menos, consequentemente, o preço baixa para ficar mais atrativo. Aí, o que acontece? Eu caio nessa no inverno, né? Um exemplo muito claro aqui de precificação por demanda. O ar-condicionado no verão, ele entra aqui, ó. Eu precifico por demanda e também por valor percebido, tá? Então, eu aumento o meu preço, por quê? Porque eu percebo que tem mais demanda no mercado e o meu cliente precisa desse ar-condicionado. Quando eu não vendo esse meu ar-condicionado no verão e chega o inverno, o que eu faço? Eu caio nessa precificação aqui, ó, na promocional, porque eu preciso mandar esse ar-condicionado embora do meu estoque para que eu possa investir em outros produtos. Então, nem sempre você vai escolher uma precificação e vai ficar com ela para o resto da vida. Você pode alternar entre uma e outra para fazer o seu negócio crescer, tá? Lembrando que, independente de qual for a estratégia de precificação que você for escolher, o markup é o teu guia, tá? Então, você nunca deve baixar demais o teu markup e toma cuidado para não aumentar muito e acabar caindo em descrédito, tá? Como eu posso fazer a precificação? Tudo bem, Lê, eu entendi, né, como funciona os métodos de precificação, né, as estratégias de precificação, só que eu preciso calcular meu markup, senão eu não vou conseguir colocar um preço no meu produto e serviço. Primeiro de tudo, você vai calcular os seus custos, tá? Tudo começa pelos custos. Então, dentro da parte de custos, eu tenho os meus custos fixos, ou seja, que eles são mensais e todo mês eu vou ter que pagar aquilo. Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Os impostos, não esqueçam dos impostos. E prolabore. O que é o prolabore? É o salário do sócio. Não esqueça do seu salário, tá bom? Se você não definir o seu salário, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a tirar dinheiro da empresa, vai misturar pessoa física com pessoa jurídica, e aí você vai perder o seu controle financeiro. Então, insira nos custos fixos o seu salário, tá? Não, Lê, eu não tenho condições de começar com um salário de 3 mil. Tudo bem, insira no custo fixo, então, aqui, o valor do salário mínimo, tá? Mas insira aqui o seu prolabore. Depois disso, eu vou somar com os meus custos variáveis. O que são meus custos variáveis? Os custos que eles podem variar de um mês para o outro. Pode ser que um mês eu tenha que comprar matéria-prima, outro mês eu não precise. Eu preciso só de comprar a embalagem, ou eu preciso pagar uma taxa na prefeitura, ou eu preciso pagar um frete, um transporte, enfim.
são os custos que ele pode variar de acordo com o mês, tá? Fiz a somatória dos dois. Eu vou definir a minha margem de lucro, tá? Lembrando que esse é o valor que você vai ganhar limpo, não é o seu salário. Seu salário você já colocou aqui no custo fixo. Depois que eu definir a minha margem de lucro, vou estudar os meus concorrentes e o meu mercado. Lê, eu só vou fazer isso se eu definir essa estratégia aqui como a minha? Não, eu vou pedir para todas vocês fazerem para ver se o preço que a gente chegou aqui, ele é realmente viável para que você aplique ou se você precisa se consolidar para depois começar a aplicar esse tipo de preço. Pode ser também que, ao analisar o seu mercado, você veja que o seu valor de produto e serviço ele está muito abaixo do que os seus concorrentes fazem por aí. Então, você pode usar, nesse caso, você pode vir direto para cá e aí decidir se você vai igualar ou se você vai fazer um preço maior, tá? Caso contrário, caso o seu markup ele não esteja nem muito acima, nem muito abaixo, você vai fazer esse estudo aqui do seu concorrente. Como você quer ser visto? Você quer ser visto como uma empresa comum ou você quer ser uma empresa de high ticket, que vende só para as pessoas que têm muita grana? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta que você tem que fazer é como o meu cliente me enxerga? Ele me enxerga como uma pessoa que já é high ticket, que já está aqui, ele já pode comprar de mim, ou ele me enxerga como uma empresa comum ainda. Por que isso aqui é muito importante? Lembra que eu disse para vocês que a estratégia de venda ela não precisa ser uma para a vida inteira? Eu dei até o exemplo do ar-condicionado. Porque essas duas perguntas aqui, elas estão uma seguidas da outra. Porque muitas vezes eu quero ser vista como uma pessoa de uma empresa high ticket, porém, eu ainda sou vista pelo meu cliente como uma empresa comum. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a vender os meus produtos com uma estratégia mais maneirada, ou seja, os meus produtos precisam estar ali na média do mercado, por quê? Porque o meu cliente me percebe primeiramente como uma empresa comum e depois, no decorrer do meu cliente na minha empresa, eu vou trabalhando nele a mentalidade de que nós somos uma empresa high ticket. Como eu posso fazer isso? Vou voltar aqui um exemplo muito claro da Bipoá. Você entrou aqui na empresa achando que você era uma pessoa comum, uma pessoa improvável, que não conseguia se organizar e ver uma saída para sua empresa no futuro. Conforme as 3 primeiras aulas foram passando, eu consegui mostrar para você que você pode até se achar uma pessoa improvável, mas você, na verdade, é uma pessoa única e com planejamento, persistência e organização, você vai conseguir tirar os seus sonhos do papel. Você consegue entender que você começou comigo com uma mentalidade, mas a gente está no meio do processo, a tua mentalidade já mudou. Essa é a mesma estratégia que você vai usar aqui quando o seu cliente tem uma percepção diferente da que você tem de você mesmo, tá? Quando o seu cliente percebe que você está num nível, quando na verdade você quer que ele perceba que você está em outro. Então você vai começar aqui, né? Nesse mesmo ponto que ele acha que você está, e você vai construindo uma trajetória, você vai construindo uma narrativa até que ele perceba que você de fato está aqui em cima, tá? Então você precisa sempre ir alinhando, tá? Sempre ir alinhando a sua expectativa com a expectativa do seu cliente. E por último, não tem como fugir disso aqui, é teste e ajuste. Coloquei um preço lá, eu entendi como o meu cliente me enxerga, eu entendi como eu quero ser enxergada, eu coloquei um preço no meu produto e serviço. Eu preciso testar e ver como os meus serviços serão recebidos pelo meu cliente. E eu preciso ver se as minhas vendas aumentaram ou diminuíram. Se as minhas vendas diminuíram, o que eu vou indicar para vocês? Vá atrás dos seus clientes e peça feedback. Se o seu cliente viu a sua proposta de orçamento, não respondeu, vai atrás dele e tenta entender o porquê. Se o seu cliente viu que você aumentou
o seu serviço, o seu produto, e ele nunca mais pediu de você, vai atrás dele e tenta entender por quê. Porque pode ser que ele não tenha percebido a importância do seu produto e serviço, ou pode ser que aquele produto e serviço está muito acima dele do que ele acha. Então você precisa sempre, lembra que eu falo sempre sobre alinhar a expectativa, alinhar a ideia, alinhar verdades? Essa parte aqui de teste e ajuste, ela é justamente sobre isso. Dificilmente você vai conseguir acertar o valor de produto e serviço logo de cara, tá? Possivelmente você vai ter que fazer algumas definições, possivelmente você vai ter que transitar por estratégias de precificação durante o ano, mas depois que você entende como cada estratégia funciona, isso fica mais rápido, fica natural, fica orgânico, tá? Agora pode ser que pareça muito estranho, pode ser que pareça muita informação, mas se você realmente prestar atenção, você vai ver que o teu subconsciente vai entender e quando você vê, você já migrou de uma estratégia de precificação por valor para demanda e depois foi para promocional e tá tudo bem. Lembre-se de que crescer organicamente, ou seja, como nós estamos crescendo sem padrinhos, começando do zero, se organizando sozinha, crescer organicamente é como plantar uma semente e regá-la diariamente. Não subestime o poder das pequenas ações conscientes. E eu preciso que você lembre de duas coisas antes de terminar essa aula. Primeiro, o cliente encantado, ou seja, o cliente fiel, ele é o melhor investimento que você pode fazer para o seu negócio. Ele vai ser uma compra recorrente, ele vai ser um bom amigo e ele vai ser um bom marqueteiro, um bom boca a boca. Essa foi a nossa aula de hoje, provavelmente a maior aula do B7. Eu acho que dessa parte de teórica, essa seja a mais importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Por favor, assistam essa aula com calma, assistam ela pausadamente. Caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em perguntar. Não hesitem em trazer o feedback de vocês sobre essa aula. Se ficou muito conteúdo, se ficou pouco conteúdo, se precisava de mais exemplo, por favor, tragam esse feedback para que a gente consiga melhorar essa aula no futuro. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Vejo vocês na próxima aula, onde nós falaremos sobre marketing, o famigerado marketing, enfim, chegou. Vejo vocês lá, tenham uma boa noite. Tchau, tchau.